Pare já! Não siga em frente se não está preparado para clamar como nunca antes na sua vida. Porque a oração que você está prestes a experimentar não é para mornos, não é para acomodados, não é para aqueles que brincam com Deus. Esta é a oração do Salmo 28, a oração da súplica desesperada que move o coração de Deus. Se você já sente o fogo de Deus começando a arder no seu peito, compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que precisa de um milagre urgente. Não espere pelo final, faça-o já. Davi escreveu este salmo em um dos momentos mais críticos de sua vida, quando sentia que Deus havia silenciado, quando seus inimigos pareciam estar vencendo, quando o desespero batia a porta de seu coração. Mas o que começou como um grito de desespero se transformou em uma explosão de louvor vitorioso. Você está passando por uma situação onde sente que Deus não te ouve? Há áreas na sua vida onde parece que o céu está fechado? Você se sente como se suas orações batessem no teto e não chegassem ao trono de Deus? Então esta oração é para você. Nos próximos 60 minutos, você vai aprender a clamar de tal maneira que os céus não poderão permanecer em silêncio. Você vai descobrir o segredo de Davi para converter o desespero em vitória, o silêncio divino em resposta imediata, a seca espiritual em chuva de bênçãos. Primeira parte, o clamor que desperta a Deus. A ti clamarei, ó Senhor. Rocha minha, não te desentendas de mim, para que não seja eu, deixando-me tu, semelhante aos que descem à sepultura. Pai Todo-Poderoso, minha alma se desata neste momento em um clamor que vem do mais profundo do meu ser. Não é uma oração educada, não é uma petição diplomática. É um clamor desesperado que nasce da urgência da minha necessidade. A ti clamarei, ó Senhor. Não aos homens que não podem me ajudar, não às instituições que falharam, não aos sistemas humanos que se mostraram insuficientes. A ti, ao único que tem poder para mudar minha situação completamente. Clamarei com a intensidade de uma mãe que perdeu o filho. Clamarei com o desespero de um homem que está se afogando e vê a última corda de salvação. Clamarei com a urgência de quem sabe que sem a tua intervenção, tudo está perdido. Você sente que precisa clamar agora mesmo por algo específico? Escreva "Clamo a ti, Senhor" nos comentários e descreva brevemente por que você precisa que Deus intervenha. Seu clamor público pode ser o catalisador para o seu milagre. Rocha minha, não te desentendas de mim. Esta frase me estremece até o mais profundo da alma porque reconhece uma realidade terrível. É possível que Deus se desentenda, é possível que guarde silêncio, é possível que permita que clamemos e não obtenhamos resposta imediata. Mas Davi não aceita essa possibilidade passivamente. Ele argumenta com Deus, ele súplica, ele lembra-lhe o seu caráter. E eu faço o mesmo agora, Senhor. Tu não podes desentender-te de mim porque sou teu filho, porque me compraste com sangue precioso, porque tens um propósito para minha vida. Para que não seja eu semelhante aos que descem à sepultura. Davi compreende as consequências do silêncio divino, a morte espiritual, o descenso para a desesperança total, a perda de toda a perspectiva de vida. Pai, não permitas que eu desça à sepultura da desesperança. Não permitas que minha fé morra por falta da tua resposta. Não permitas que minha esperança seja enterrada sob o peso das circunstâncias adversas. Responde-me, Senhor. Fala a minha situação. Rompe teu silêncio com uma palavra de poder. Segunda parte, a súplica que move as misericórdias divinas. Ouve a voz dos meus rogos quando clamo a ti, quando alço minhas mãos para o teu santo templo. Senhor Jesus, ouve a voz dos meus rogos. Não é uma voz qualquer, é a voz dos meus rogos, carregada de fé, saturada de necessidade, encharcada de lágrimas, fortalecida pela esperança que não se rende. Meus rogos não são caprichos, não são desejos superficiais, não são petições egoístas. Meus rogos nascem de necessidades reais, de situações críticas, de momentos onde só a tua intervenção pode fazer a diferença. Rogo pela minha família que está sendo atacada por todas as partes. Por casamentos que estão à beira do divórcio, por filhos que se afastaram do caminho, por pais que estão doentes, por relacionamentos que parecem irreconciliáveis. Ouve, Senhor, ouve meus rogos. Rogo pela minha saúde que está sendo atacada por sintomas que não compreendo.
por dores que não cessam, por diagnósticos que não têm esperança humana, por tratamentos que não estão funcionando. Ouve, Senhor, ouve meus rogos. Pare aqui. Por quais áreas específicas da sua vida você precisa que Deus ouça seus rogos agora mesmo? Inscreva-se no canal se você sente que Deus vai responder aos seus rogos através desta oração. Rogo pelas minhas finanças que estão sendo devastadas por crises que não posso controlar. Por dívidas que se acumulam, por oportunidades que se fecham, por portas que não se abrem, por provisão que parece escassear. Ouve, Senhor, ouve os meus rogos. Quando ergo as minhas mãos para o teu santo templo. Senhor, as minhas mãos levantadas não são apenas um gesto físico, são uma declaração de rendição total, de dependência absoluta, de fé que se agarra às tuas promessas. Ergo as minhas mãos reconhecendo que não tenho forças próprias para resolver os meus problemas. Ergo as minhas mãos declarando que necessito do teu poder sobrenatural operando na minha situação. Ergo as minhas mãos como antenas que captam a tua frequência celestial. Para o teu santo templo. O meu corpo é o teu templo, Senhor, mas também reconheço que há um templo celestial onde tu moras em glória, onde a tua presença é tão intensa que os serafins cobrem o rosto, onde o teu poder é tão concentrado que pode mudar qualquer situação na terra. Do teu santo templo celestial, envia resposta aos meus rogos. Que a tua glória desça como fogo consumidor que queime toda a oposição. Que o teu poder se manifeste como terremoto espiritual que sacuda tudo o que precisa ser sacudido. Que o teu amor inunde a minha situação como rio que arrasta tudo o que se opõe à tua vontade. Terceira parte, a separação dos justos e dos ímpios. Não me arrebate juntamente com os maus, e com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz com os seus próximos, mas a maldade está no seu coração. Pai de justiça perfeita, esta oração de David toca num nervo muito sensível, a convivência com a maldade disfarçada. No nosso mundo, estamos rodeados de pessoas que falam de paz mas planeiam destruição, que sorriem por fora mas conspiram por dentro, que abençoam com a boca mas amaldiçoam com o coração. Não me arrebate juntamente com os maus. Senhor, faz uma separação clara entre os que te buscam sinceramente e os que usam o teu nome para propósitos malignos. Entre os que clamam por justiça e os que praticam a injustiça. Entre os que amam a verdade e os que vivem em mentira. Não permitas que eu seja confundido com aqueles que falam de ti mas não te conhecem realmente. Não permitas que seja arrastado pelas consequências das ações daqueles que professam ser teus mas vivem em rebelião. Não permitas que pague pelos pecados daqueles que mancham o teu nome. Com os que praticam a iniquidade. Pai, reconheço que há pessoas no meu círculo, no meu trabalho, na minha comunidade, até mesmo na minha família, que praticam a iniquidade sistematicamente. Que mentem como se fosse natural, que enganam como se fosse uma arte, que manipulam como se fosse um talento. Foste ferido por pessoas que falavam de paz contigo mas tinham maldade no seu coração? Não respondas com a mesma maldade. Deixa que Deus faça a separação e a justiça. Partilha se tens visto a justiça divina manifestar-se na tua vida. Os quais falam de paz com os seus próximos, mas a maldade está no seu coração. Que descrição tão precisa da hipocrisia! Pessoas que te abraçam pela frente e te apunhalam por trás. Pessoas que te abençoam na tua cara e te amaldiçoam na tua ausência. Pessoas que prometem lealdade mas planeiam traição. Senhor, dá-me discernimento sobrenatural para identificar estas pessoas antes que possam fazer-me mal. Dá-me sabedoria para me proteger sem me tornar paranoico. Dá-me graça para amá-las sem ser ingênuo. Dá-me fortaleza para estabelecer limites saudáveis. Mas também, Pai, examina o meu próprio coração. Não permitas que eu me torne alguém que fala de paz mas tem maldade escondida. Não permitas que a minha boca abençoe enquanto o meu coração amaldiçoa. Não permitas que eu seja um daqueles dos quais outros tenham que orar para serem separados. Purifica o meu coração de toda a maldade oculta. Expõe qualquer área de hipocrisia na minha vida. Revela qualquer motivação impura nas minhas ações. Que o meu exterior reflita perfeitamente o meu interior. Que a minha paz seja genuína, o meu amor seja real, a minha integridade seja completa. Quarta parte, a justiça divina que retribui segundo as obras. Dá-lhes conforme a sua obra,
e conforme a perversidade dos seus atos, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, devolve-lhes o seu pagamento. Deus de justiça perfeita. Esta não é uma oração de vingança pessoal, mas um clamor por justiça divina. Não é ódio que move esta súplica, mas amor pela justiça e anseio para que o teu caráter justo seja vindicado na terra. Dá-lhes conforme a sua obra. Senhor, há pessoas que têm semeado maldade sistematicamente e agora precisam colher as consequências das suas ações. Não por crueldade, mas por justiça. Não para as destruir, mas para que aprendam que as ações têm consequências. Há políticos corruptos que têm roubado o dinheiro do povo. Dá-lhes conforme a sua obra. Que a corrupção que têm semeado se volte contra eles. Que os sistemas que têm usado para roubar se convertam em sistemas que os exponham. Há líderes religiosos que têm manipulado a fé das pessoas para benefício pessoal. Dá-lhes conforme a sua obra. Que a mentira que pregaram seja desmascarada. Que o poder de que abusaram lhes seja tirado. Que a confiança que traíram seja restaurada a líderes genuínos. Foste vítima de injustiça e precisas que Deus intervenha com a sua justiça perfeita? Não te vingues com as tuas próprias mãos. Deixa que Deus seja o teu vindicador. Curte se crês na justiça divina, conforme a perversidade dos seus atos. Não só pelo que fizeram, mas pela perversidade do que fizeram. Pela maneira distorcida como deturparam o bem, corromperam o puro, mancharam o santo. Há abusadores de menores que perverteram a inocência das crianças. Que a perversidade dos seus atos seja recompensada com exposição total, com justiça completa, com proteção divina para as suas vítimas e cura sobrenatural para os feridos. Há traficantes de drogas que destruíram famílias inteiras por dinheiro. Que a perversidade dos seus atos seja recompensada com a destruição das suas redes criminosas, com a libertação das suas vítimas, com a transformação dos seus territórios. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. As suas mãos que deveriam ter sido instrumentos de bênção se converteram em instrumentos de maldição. As suas mãos que deveriam ter levantado os caídos foram usadas para oprimir os fracos. Devolve-lhes o seu pagamento. Não é vingança, Senhor, é justiça. É o princípio universal de semeadura e colheita operando no reino espiritual. É a lei divina que estabelece que ninguém pode zombar de ti indefinidamente. Mas também, Pai, que esta justiça sirva como testemunho para outros. Que quando virem as consequências da maldade, se convertam do mau caminho. Que a tua justiça não só castigue, mas que também redirecione. Que o teu julgamento não só destrua, mas que também restaure o que foi danificado. Quinta parte, o julgamento sobre a obstinação espiritual. Visto que não atentaram para os feitos do Senhor, nem para a obra das suas mãos, ele os derrubará, e não os edificará. Pai eterno, estas palavras causam-me um temor reverente porque revelam as terríveis consequências da obstinação espiritual. Há pessoas que viram os teus feitos poderosos, mas endureceram o seu coração. Viram a obra das tuas mãos, mas fecharam os seus olhos à tua realidade. Por não atentarem para os feitos do Senhor. Senhor, no nosso tempo tens feito feitos poderosos que ninguém pode negar. Curaste doenças incuráveis, restauraste casamentos destruídos, proveste em tempos de crise, livraste de vícios devastadores. Mas há pessoas que veem estes milagres e os atribuem à coincidência. Que ouvem os testemunhos e os chamam de casualidade. Que presenciam transformações sobrenaturais e as explicam com lógica humana. A sua incredulidade voluntária está a levá-los a um lugar perigoso. Nem a obra das suas mãos. As tuas mãos criaram o universo inteiro. As tuas mãos sustentam todas as coisas. As tuas mãos abençoam diariamente a humanidade com sol, chuva, oxigênio, vida. Mas há quem veja toda esta evidência e ainda assim te negue. Conheces alguém que está a endurecer o seu coração contra Deus apesar de ver as suas obras? Ora por essa pessoa agora mesmo. Às vezes as nossas orações quebram a obstinação que parece impossível de romper. Ele os derrubará, e não os edificará. Esta é uma sentença terrível, Pai, mas é justa. Chega um momento em que a paciência divina se esgota, quando a misericórdia foi desprezada demasiadas vezes, quando a graça foi pisoteada sistematicamente. Derrubá-los-á.
Não é crueldade, é consequência. Como um edifício mal construído que deve ser demolido para evitar que colapse sobre outros, assim há vidas construídas sobre fundamentos de rebelião que devem ser derrubadas antes que causem mais dano. E não os edificará. Isto é o mais terrível de tudo, chegar ao ponto onde Deus diz já não mais. Onde a sua presença se retira definitivamente, onde o seu espírito deixa de contender, onde a sua misericórdia se esgota para sempre. Senhor, que esta realidade me encha de temor santo e me mantenha sempre humilde diante de Ti. Que eu nunca chegue ao ponto de endurecer o meu coração contra as Tuas obras. Que eu mantenha sempre olhos abertos para ver os Teus feitos, ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, coração aberto para receber a Tua correção. Mas também intercedo por aqueles que estão em perigo de chegar a este ponto. Pelos ateus militantes que lutam contra Ti, pelos religiosos hipócritas que usam o Teu nome em vão, pelos rebeldes que conhecem a verdade mas a rejeitam voluntariamente. Quebra a dureza dos seus corações antes que seja tarde demais. Envia circunstâncias que os levem ao arrependimento. Manifesta o Teu poder de tal maneira que não possam negar-Te. Mas se persistirem na sua rebelião, que a Tua justiça seja clara para que outros aprendam. Sexta parte, o louvor antecipado da resposta. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz dos meus rogos. Bendito seja o Senhor, aqui está o texto traduzido para português. Bendito seja o seu nome. Bendito seja pelos séculos dos séculos. Esta explosão de louvor marca o momento crucial onde Davi passa do clamor desesperado à celebração vitoriosa. E eu faço o mesmo agora. Que ouviu a voz dos meus rogos. Note que Davi não diz que vai ouvir ou que espero que ouça. Ele declara com certeza absoluta, que ouviu. A resposta já é um fato no reino espiritual, embora ainda não tenha se manifestado no reino natural. Senhor Jesus, declaro que Tu ouviste os meus rogos pela minha família. A restauração já está em processo. A cura já foi decretada. A provisão já foi liberada. A proteção já foi ativada. Bendito sejas porque me ouviste. Declaro que Tu ouviste os meus rogos pela minha saúde. O diagnóstico divino já superou o diagnóstico médico. O Teu poder curador já está operando no meu corpo. Os sintomas já receberam ordem de desaparecer. Bendito sejas porque me ouviste. Este é um momento de fé pura. Se crês que Deus já ouviu os teus rogos, ainda que não vejas a resposta ainda, grita bendito sejas, Senhor. Nos comentários. O louvor antecipado acelera a manifestação. Declaro que Tu ouviste os meus rogos pelas minhas finanças. As portas de oportunidade já receberam ordem para se abrir. Os recursos necessários já foram designados. As bênçãos econômicas já estão a caminho. Bendito sejas porque me ouviste. Declaro que Tu ouviste os meus rogos pelo meu propósito e chamado. As conexões divinas já foram ordenadas. As oportunidades perfeitas já foram programadas. O favor sobrenatural já foi ativado. Bendito sejas porque me ouviste. Esta não é confissão positiva vazia, Senhor. Esta é fé baseada no Teu caráter fiel. Esta é confiança fundamentada na Tua natureza de Pai amoroso. Esta é a esperança construída sobre o fundamento inabalável da Tua palavra. Porque Tu disseste, pedi, e recebereis. Porque Tu prometeste, clama a mim, e eu te responderei. Porque Tu declaraste, antes que clame, eu responderei, ainda estarão falando, e eu terei ouvido. Bendito sejas pela Tua natureza imutável. Bendito sejas pelo Teu amor inesgotável. Bendito sejas pelo Teu poder ilimitado. Bendito sejas pela Tua fidelidade inabalável. Bendito sejas pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Minha alma Te abençoa, Senhor, e tudo que está dentro de mim abençoa o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sétima parte, a declaração de total dependência. O Senhor é a minha força e o meu escudo, em Ele confiou o meu coração, e fui ajudado. Assim, o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a minha força.
Num mundo onde as pessoas buscam força em múltiplas fontes, no dinheiro, nos relacionamentos, nas conquistas, nas posses, eu declaro que a minha força tem uma única fonte: Tu, meu Senhor. Quando as minhas forças naturais se esgotarem, Tu serás a minha energia sobrenatural. Quando os meus recursos humanos se esgotarem, Tu serás a minha provisão celestial. Quando a minha sabedoria for insuficiente, Tu serás o meu entendimento divino. Quando a minha coragem falhar, Tu serás a minha valentia inabalável. E o meu escudo. Não apenas a minha força para atacar, mas o meu escudo para me defender. Num mundo cheio de dardos de fogo do maligno, pensamentos negativos, acusações falsas, ataques espirituais, desânimos devastadores, Tu és a minha proteção total. O Teu escudo me protege das críticas injustas que tentam destruir a minha autoestima. O Teu escudo me defende dos ataques financeiros que procuram levar-me à pobreza. O Teu escudo me cobre das doenças que tentam destruir o meu corpo. O Teu escudo me resguarda das divisões que querem destruir a minha família. Em que área da tua vida precisas que Deus seja o teu escudo de proteção hoje? Ativa as notificações deste canal porque vamos continuar orando por vitórias específicas em diferentes áreas da vida. Ele confiou o meu coração. Não apenas a minha mente que entende as tuas promessas, mas o meu coração que sente as tuas realidades. O meu coração que às vezes duvida, que às vezes teme, que às vezes se desanima, esse mesmo coração aprendeu a confiar em Ti completamente. Confiou em Ti quando as circunstâncias gritavam impossibilidade. Confiou em Ti quando os peritos declaravam que não havia esperança. Confiou em Ti quando os números mostravam déficit. Confiou em Ti quando os sintomas falavam de morte. E Tu nunca falhaste. E fui ajudado. Glória ao Teu nome. Não diz serei ajudado, mas fui ajudado. A ajuda já chegou. O socorro já se manifestou. O milagre já ocorreu. A resposta já foi dada. Fui ajudado pelo Todo-Poderoso. Fui ajudado quando não havia saída humana e Tu abriste caminho onde não havia. Fui ajudado quando as portas estavam fechadas e Tu abriste janelas de oportunidade. Fui ajudado quando os recursos se esgotaram e Tu multiplicaste o pouco que eu tinha. Por isso meu coração exultou. O júbilo não veio antes da resposta, mas depois de ser ajudado. É a alegria da vitória, a alegria do testemunho, a alegria de comprovar mais uma vez que Tu és fiel. Esta alegria não é emocionalismo superficial, Senhor. Esta alegria é a profunda satisfação da alma que experimentou a Tua intervenção sobrenatural. Esta alegria é a paz que vem de saber que Tu tens tudo sob controle. Esta alegria é a certeza de que se o fizeste antes, o farás outra vez. E com o meu cântico louvarei. A resposta divina exige expressão humana. A bênção recebida exige testemunho partilhado. O milagre experimentado requer louvor declarado. Cantarei da Tua bondade para que outros saibam que Tu continuas sendo bom. Cantarei do Teu poder para que outros creiam que Tu continuas a fazer milagres. Cantarei da Tua fidelidade para que outros confiem que Tu cumpres as Tuas promessas. Oitava parte, a intercessão pelo povo de Deus. Jeová é a fortaleza do seu povo, e o refúgio salvador do seu ungido. Pai Celestial, agora o meu coração expande-se para além das minhas necessidades pessoais para abraçar todo o Teu povo. Porque entendo que não sou apenas um indivíduo lutando pela sobrevivência, sou parte de um povo, de uma família espiritual, de um reino eterno. Jeová é a fortaleza do seu povo. Não apenas a minha fortaleza pessoal, mas a fortaleza coletiva de todos os que Te pertencemos. Somos um exército espiritual e Tu és o nosso comandante supremo. Somos uma família celestial e Tu és o nosso Pai protetor. Declaro que o Teu povo em todo o mundo está sendo fortalecido neste momento. Os crentes perseguidos em países hostis estão recebendo valor sobrenatural. Os pastores desalentados estão recebendo nova unção. As igrejas divididas estão sendo restauradas à unidade. O refúgio salvador do seu ungido. Todos os que fomos ungidos pelo Teu Espírito Santo, todos os que levamos a Tua marca de propriedade, todos os que fomos separados para os Teus propósitos, temos em Ti um refúgio que nenhuma tempestade pode destruir. Pertences ao povo de Deus? Foste ungido pelo Seu Espírito?
Então esta promessa é para ti. Partilha esta mensagem para que mais pessoas do povo de Deus sejam fortalecidas hoje. Neste refúgio encontramos proteção contra os ataques do inimigo. Proteção contra as crises econômicas que devastam as nações. Proteção contra as pandemias que assolam o mundo. Proteção contra as guerras e rumores de guerras que enchem de terror a humanidade. Senhor, intercedo especificamente pelo teu povo em diferentes partes do mundo. Pelos cristãos na China que se reúnem em segredo, arriscando a sua liberdade por te adorar. Que sejam o teu refúgio no meio da perseguição. Que multipliques as suas igrejas de tal maneira que o governo não consiga deter a tua obra. Pelos crentes no Médio Oriente que enfrentam terrorismo por seguir a Cristo. Que sejas a sua fortaleza quando os ameaçarem. Que sejas o seu refúgio quando tiverem que fugir. Que uses o seu testemunho para converter os seus próprios perseguidores. Pela igreja na América Latina que está crescendo exponencialmente, mas também enfrentando oposição crescente. Que sejas a sua fortaleza para resistir às ideologias que se opõem à tua verdade. Que sejas o seu refúgio contra a corrupção que tenta infiltrar-se nas suas fileiras. Pelos cristãos em África que enfrentam pobreza extrema mas mantêm fé vibrante. Que sejas a sua fortaleza para superar as limitações econômicas. Que sejas o seu refúgio contra as doenças que assolam o continente. Pela igreja na Europa e América do Norte que batalha contra o secularismo e a apostasia. Que sejas a sua fortaleza para permanecer fiéis à tua palavra. Que sejas o seu refúgio contra as pressões culturais que tentam diluir o Evangelho. Nona parte, a súplica final por salvação e bênção. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Pai Todo-Poderoso, esta súplica final do Salmo 28 converti-se no meu clamor mais intenso pela tua intervenção total em favor de todos os que te pertencemos. Não é apenas salvação do pecado, mas salvação integral de todas as forças que nos atacam. Salva o teu povo da apostasia que se infiltra silenciosamente nas igrejas. Salva os líderes que estão sendo seduzidos por doutrinas falsas. Salva os jovens que estão sendo arrastados por filosofias mundanas. Salva as famílias cristãs que estão sendo destruídas por valores antibíblicos. Salva o teu povo da perseguição crescente que se levanta contra nós. Em alguns lugares é perseguição física e violenta. Em outros lugares é perseguição legal e sistemática. Em outros lugares é perseguição social e cultural. Mas em toda parte necessitamos da tua salvação. Salva o teu povo da pobreza espiritual que faz com que vivamos abaixo dos nossos privilégios celestiais. Muitos dos teus filhos vivem como mendigos quando são herdeiros do rei. Vivem em derrota quando tens vitória preparada. Vivem em escassez quando tens abundância disponível. Precisas que Deus te salve de algo específico hoje? A salvação de Deus não é apenas para o momento da conversão, é para cada crise da vida. Subscreve-te se acreditas que Deus quer salvar-te continuamente. E abençoa a tua herança. Não somos apenas povo, somos a tua herança. Somos a tua posse preciosa, o teu tesouro especial, o teu deleite particular. E como tal, temos direito a receber bênçãos que correspondem à nossa identidade celestial. Abençoa-nos com prosperidade integral que glorifique o teu nome. Não a prosperidade egoísta que corrompe o coração, mas a prosperidade que nos torna canais de bênção para outros. Prosperidade que demonstre ao mundo que servir a Deus tem recompensas reais e tangíveis. Abençoa-nos com saúde divina que testemunhe do teu poder curador. Que os nossos corpos sejam templos onde a tua glória habite tão intensamente que a doença não possa permanecer. Que a nossa saúde seja tão radiante que outros perguntem qual é o nosso segredo. Abençoa-nos com sabedoria sobrenatural para navegar os tempos complexos que vivemos. Sabedoria para tomar decisões corretas quando as opções são confusas. Sabedoria para educar os nossos filhos num mundo que promove valores contrários aos teus. E pastoreia-os. Reconhecemos que somos ovelhas e tu és o nosso pastor supremo. Pastoreia o teu povo com a vara da tua autoridade e o cajado do teu amor. Guia-nos por sendas de justiça por amor do teu nome. Pastoreia especialmente aqueles que estão perdidos no deserto da confusão. Aos que se desviaram por sendas perigosas.
Aos que foram feridos por pastores humanos imperfeitos e agora desconfiam de toda a autoridade espiritual. Pastoreia os líderes que pastoreiam outros. Que não pequem como Eli, que honrou os seus filhos mais do que a ti. Que não caiam como Saul, que permitiu que o ciúme destruísse a sua relação contigo. Que sejam como David, pastores conforme o teu coração. E exalta-os para sempre. Não uma exaltação temporal que dura apenas enquanto estamos na terra. Uma exaltação eterna que começará aqui, mas continuará no teu reino celestial. Uma exaltação que nos prepare para reinar contigo no teu reino eterno. Exalta-nos sobre as circunstâncias que tentam esmagar-nos. Exalta-nos sobre os inimigos que planeiam a nossa destruição. Exalta-nos sobre as limitações que tentam manter-nos pequenos. Exalta-nos sobre os sistemas mundanos que nos querem conformar à sua imagem. Mas que esta exaltação não nos encha de orgulho, mas de gratidão. Que não nos torne arrogantes, mas humildes. Que não nos leve a desprezar outros, mas a levantar outros ao mesmo nível de bênção que tu nos deste. 10ª parte. Declarações proféticas sobre o tempo presente. Pai eterno, baseado no poder do Salmo 28 que foi ativado através desta oração, atrevo-me a fazer declarações proféticas sobre o momento que estamos vivendo. Não da presunção humana, mas da fé que vem de conhecer o teu coração e os teus propósitos. Declaro que entramos num tempo de respostas aceleradas. Os rogos que esperaram anos vão receber resposta em semanas. As orações que pareciam bater no teto vão penetrar os céus com poder inusitado. Declaro que o silêncio divino que muitos experimentaram está chegando ao seu fim. Que começarás a falar tão claramente que será impossível não te ouvir. Que a tua voz será mais forte que o ruído das circunstâncias adversas. Sentes que estás entrando num tempo de respostas aceleradas? Percebes que o silêncio de Deus está terminando na tua vida? Escreve resposta acelerada nos comentários para estar em acordo com esta declaração profética. Declaro que é tempo de separação divina. Que farás distinção clara entre os que genuinamente te buscam e os que só usam o teu nome para propósitos egoístas. Que exporás a hipocrisia religiosa e levantarás liderança autêntica. Declaro que é tempo de justiça manifestada. Os que semearam maldade sistematicamente começarão a colher as consequências das suas ações. Os que abusaram de poder serão despojados da sua autoridade. Os que corromperam a justiça serão julgados pela tua justiça perfeita. Declaro que é tempo de fortalecimento do povo de Deus. Que os crentes mornos serão acesos com fogo santo. Que os desalentados receberão nova esperança. Que os divididos encontrarão unidade em propósitos comuns. Que os fracos serão revestidos de poder sobrenatural. Declaro que é tempo de bênção geracional. Não só para nós, mas para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. As maldições geracionais que operaram por décadas serão quebradas definitivamente. As bênçãos que conquistamos em oração serão transferidas automaticamente para as próximas gerações. Declaro que é tempo de testemunhos extraordinários. Os milagres serão tão evidentes que até os céticos terão que reconhecer o teu poder. As transformações serão tão radicais que serão notícia em meios seculares. Os testemunhos serão tão poderosos que causarão conversões em massa. 11ª parte. Oração de guerra contra as fortalezas espirituais. Senhor dos exércitos. Em nome poderoso de Jesus Cristo, declaro guerra espiritual contra toda fortaleza que se levantou contra o teu povo e contra os propósitos do teu reino na terra. Declaro guerra contra a fortaleza da incredulidade que se estabeleceu em muitas mentes, fazendo com que os teus filhos vivam abaixo dos seus privilégios espirituais. Em nome de Jesus, rompo toda argumentação que se exalta contra o conhecimento de Deus. Declaro guerra contra a fortaleza do temor que paralisa milhões de crentes, impedindo-os de caminhar na plenitude do seu chamado. Em nome de Jesus, destruo todo espírito de temor e ativo o espírito de poder, amor e domínio próprio. Declaro guerra contra a fortaleza da pobreza que mantém o teu povo em escassez artificial, negando-lhes os recursos necessários para financiar a extensão do teu reino. Em nome de Jesus, rompo toda a maldição de pobreza e ativo as bênçãos de Abraão. Contra que fortaleza espiritual precisas declarar guerra na tua vida agora mesmo? O silêncio dá lugar ao inimigo.
Declara a guerra com a tua boca contra o que te tem mantido preso. Partilha a tua declaração de guerra nos comentários. Declaro guerra contra a fortaleza da doença que ataca os corpos dos teus filhos, tentando tirar-lhes a vida antes que cumpram o seu propósito completo. Em nome de Jesus, ordeno que toda doença solte o seu domínio e fuja perante o poder curador de Cristo. Declaro guerra contra a fortaleza da divisão que está destruindo casamentos cristãos, separando famílias do reino e fraturando a unidade da igreja. Em nome de Jesus, amarro todo espírito de divisão e liberto o espírito de unidade e reconciliação. Declaro guerra contra a fortaleza do vício que tem escravizado milhões de jovens, roubando-lhes o futuro e destruindo o seu potencial. Em nome de Jesus, rompo toda a cadeia de dependência química, emocional e espiritual. Declaro guerra contra a fortaleza da depressão que está levando a taxas alarmantes de suicídio, especialmente entre os jovens. Em nome de Jesus, destruo toda a desesperança e ativo o gozo do Senhor como fortaleza sobrenatural. Declaro guerra contra a fortaleza da corrupção que tem afetado governos, instituições educativas e até organizações religiosas. Em nome de Jesus, exponho toda a corrupção oculta e levanto líderes de integridade inabalável. Que caiam todas estas fortalezas. Que sejam destruídas até os seus fundamentos. Que não fique pedra sobre pedra. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 12ª parte. Ativação de dons e ministérios. Espírito Santo, neste momento de intimidade e poder, ativa todos os dons espirituais que estiveram adormecidos no teu povo. Desperta os talentos que estiveram escondidos pelo temor. Aviva os ministérios que estiveram paralisados pela religiosidade. Ativa o dom de profecia em milhares de crentes que sentiram a tua voz, mas duvidaram de si mesmos. Que se levantem profetas que declarem a tua palavra com precisão e poder. Que exponham a falsidade e proclamem a verdade sem concessões. Ativa o dom de cura em médicos cristãos, em enfermeiros consagrados, em ministros ungidos, em mães que oram pelos seus filhos. Que as mãos dos teus servos se convertam em instrumentos do teu poder curador. Ativa o dom de milagres em situações que foram declaradas impossíveis pela sabedoria humana. Que se abram mares modernos, que se multipliquem recursos escassos, que se ressuscitem sonhos que tinham morrido. Que dom espiritual sentes que Deus quer ativar na tua vida? Não subestimes o que o Espírito Santo pode fazer através de ti. Escreve o dom que sentes no teu coração nos comentários. Ativa o dom de evangelismo em empresários que podem alcançar setores inacessíveis para ministérios tradicionais. Em desportistas que podem influenciar multidões. Em artistas que podem comunicar o Evangelho através da sua arte. Em políticos que podem legislar justiça bíblica. Ativa o dom de ensino em pais que devem discipular os seus filhos em tempos complexos. Em professores cristãos que trabalham em sistemas educativos seculares. Em líderes que devem equipar os santos para a obra do ministério. Ativa o dom de liderança em jovens que carregarão a tocha do Evangelho na próxima geração. Que se levantem líderes como David, chamados desde tenra idade para propósitos extraordinários. Ativa o dom de discernimento em tempos onde é crucial distinguir entre o genuíno e o falso, entre o santo e o profano, entre a verdade e as meias-verdades que confundem a muitos. Ativa o dom de intercessão em guerreiros de oração que manterão a cobertura espiritual sobre os avanços do reino. Que se levante um exército de intercessores que não dará descanso ao céu até que a tua justiça seja estabelecida na terra. Que não haja dom adormecido, que não haja talento enterrado, que não haja ministério paralisado. Que cada membro do corpo de Cristo funcione na plenitude do seu propósito divino. 13ª parte. Bênção sobre as nações. Pai das nações, levanto a minha voz em intercessão profética sobre as nações da terra. Embora muitas se tenham rebelado contra ti, embora muitas tenham rejeitado os teus caminhos, tu continuas a ter propósitos de restauração para aquelas que se voltem para ti. Abençoa Israel, o teu povo escolhido, apesar da sua cegueira espiritual temporária. Que se cumpra a profecia de que todo Israel será salvo. Que reconheçam Jesus como seu Messias. Que a sua conversão seja vida dentre os mortos para o resto do mundo.
Abençoa as nações cristãs da América Latina que abriram os seus corações massivamente ao Evangelho. Que os seus governos reflitam valores bíblicos. Que o seu desenvolvimento econômico lhes permita enviar missionários às nações não alcançadas. Abençoa as nações africanas onde o Evangelho está a crescer exponencialmente apesar da pobreza e da perseguição. Que o teu poder sobrenatural supere todas as limitações naturais. Que de África saiam os avivamentos que transformarão o mundo. Por que nação específica sentes o encargo de interceder agora mesmo? Às vezes Deus nos dá encargos por nações onde nunca estivemos porque tem propósitos específicos. Subscreve para mais orações que abranjam as nações. Abençoa as nações asiáticas onde milhões estão a vir a Cristo em meio a restrições severas. Que nenhuma muralha possa deter o teu Evangelho. Que as igrejas subterrâneas se multipliquem mais rápido do que a perseguição. Maldigo toda ideologia que se opõe ao teu reino nas nações. Maldigo o comunismo ateu que persegue os teus filhos. Maldigo o Islão radical que assassina cristãos. Maldigo o secularismo humanista que elimina Deus das sociedades ocidentais. Abençoa os líderes nacionais que honram o teu nome e procuram governar conforme a princípios bíblicos. Dá-lhes sabedoria sobrenatural para tomar decisões que abençoem os seus povos. Protege-os de ataques espirituais e físicos. Expõe os líderes corruptos que oprimem os seus povos e roubam os recursos que tu deste para o bem-estar comum. Que a sua corrupção seja desmascarada. Que percam o poder de que abusaram. Que sejam substituídos por líderes íntegros. Que venha o teu reino e que se faça a tua vontade na terra como no céu. Que as nações sejam do nosso Senhor e do seu Cristo, e que ele reine pelos séculos dos séculos. 14ª parte. Profecia sobre a próxima geração. Pai eterno, o meu espírito acende-se com visão profética sobre a geração que está a ser levantada nestes tempos. Vejo jovens que não conhecerão a derrota, crianças que caminharão em milagres como algo natural, adolescentes que transformarão as suas escolas com o poder do Evangelho. Profetizo sobre a geração Z que muitos declararam perdida. Declaro que será a geração mais poderosa espiritualmente que já tem existido. Que o seu conhecimento tecnológico será usado para evangelizar o mundo de maneiras que nunca imaginamos. Profetizo que se levantarão jovens evangelistas que pregarão em estádios cheios de milhares de pessoas que virão a Cristo. Jovens que operarão em milagres tão evidentes que os meios seculares não poderão ignorá-los. Profetizo que se levantarão jovens empresários que criarão impérios econômicos para financiar a obra missionária mundial. Que o seu sucesso será tão extraordinário que será evidente que vem de ti, não de habilidades humanas. Tens filhos ou jovens sob a tua influência? Profetiza sobre eles agora mesmo. Declara que serão usados poderosamente por Deus. Às vezes as nossas palavras proféticas ativam destinos que estavam adormecidos. Profetizo que se levantarão jovens cientistas cristãos que farão descobertas que glorifiquem o teu nome como Criador. Que a ciência e a fé se reconciliem numa geração que vê Deus como autor de todas as leis naturais. Profetizo que se levantarão jovens artistas que criarão música, filmes, livros e obras de arte que levarão o Evangelho a lugares onde os missionários tradicionais não conseguem entrar. Profetizo que se levantarão jovens políticos que não se envergonharão do Evangelho nem comprometerão as suas convicções por votos. Que legislarão justiça bíblica sem temor à oposição. Aqui está a tradução para o português. Profetizo que os filhos desta geração serão discipulados por pais que experimentaram um avivamento genuíno. Que crescerão vendo milagres em seus lares como algo cotidiano. Profetizo que as escolas cristãs desta geração produzirão líderes que transformarão nações inteiras. Que o sistema educativo secular será desafiado pela excelência da educação baseada em princípios bíblicos. Esta geração não será vítima da cultura, será a transformadora da cultura. Não será conformada pelo mundo, será a que conformará o mundo aos princípios do reino de Deus. 15ª parte. Pacto pessoal de consagração. Pai Celestial, depois de experimentar o poder do Salmo 28 de maneira tão intensa, não posso permanecer o mesmo. Esta oração demanda de mim uma resposta concreta, um compromisso renovado, uma consagração mais profunda. Faço pacto contigo de clamar constantemente, não apenas quando estiver em crise.
De manter uma atitude de súplica dependente que reconhece que sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Faço o pacto de ouvir a tua voz com maior sensibilidade, para não ser daqueles que veem as tuas obras, mas não dão atenção a elas. Para não endurecer o meu coração quando me corrigires ou me dirigires por caminhos que não entendo completamente. Faço o pacto de ser instrumento da tua justiça na terra. De não me calar diante da injustiça. De usar a minha voz, o meu voto, a minha influência para promover princípios que honrem o teu caráter santo. Que pacto específico sentes que Deus te está pedindo para fazer depois desta oração? A consagração específica é mais poderosa que a consagração geral. Escreve o teu pacto nos comentários como testemunho público. Faça o pacto de ser canal de bênção para o teu povo. De interceder constantemente pela Igreja Mundial. De apoiar com os meus recursos os ministérios que estão estendendo o teu reino. De ser parte da solução em vez de ser parte do problema. Faço o pacto de pastorear aqueles que colocares sob a minha influência com o mesmo amor que tu tens por eles. De não usar a minha autoridade para benefício pessoal, mas para edificação de outros. De ser modelo de integridade em todas as minhas relações. Faço o pacto de viver para a tua glória, não para a minha própria exaltação. De usar os meus talentos, os meus recursos, as minhas oportunidades para que o teu nome seja magnificado. De buscar sempre o teu reino primeiro, confiando em que tudo mais será acrescentado. Faço o pacto de não me render jamais, sem importar quão difíceis as circunstâncias se tornem. De manter a minha fé ativa mesmo quando não vi resultados imediatos. De continuar a clamar mesmo quando pareça que não me ouves. Senhor, sela este pacto com o teu Espírito Santo. Que seja lembrado no teu trono. Que seja registrado no céu. Que me seja cobrado se eu tentar me retratar dele por conveniência. Oração final de selamento e ativação. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino e Uno, selo esta oração poderosa do Salmo 28 com fogo do céu. Que cada palavra pronunciada seja como flecha dirigida ao alvo perfeito. Que cada declaração seja como decreto real que deve ser cumprido na terra. Ativa o poder do clamor respondido sobre cada pessoa que participou nesta oração. Que experimentem respostas aceleradas a pedidos que esperavam há muito tempo. Que vejam intervenções sobrenaturais em áreas que pareciam impossíveis. Ativa o poder da justiça divina sobre situações onde a injustiça humana tem prevalecido por demasiado tempo. Que se manifeste o teu caráter justo de maneiras que ninguém possa negar. Que os opressores sejam derrubados e os oprimidos sejam exaltados. Ativa o poder da separação santa para que fique claro quem é de Deus e quem não é. Que a hipocrisia religiosa seja exposta. Que a genuinidade espiritual seja evidente. Que os que verdadeiramente te buscam encontrem favor extraordinário. Antes de terminar, toma uma ação de fé, envia esta mensagem a 5 pessoas que sabes que precisam experimentar o poder do Salmo 28. Às vezes somos portadores da resposta que outros esperavam. Ativa o poder da fortaleza sobrenatural sobre o teu povo que tem estado enfraquecido por batalhas constantes. Que recebam energia divina que não se esgote. Que caminhem em autoridade espiritual que não pode ser desafiada por forças demoníacas. Ativa o poder da bênção geracional para que as famílias experimentem transformações que impactem não apenas esta geração, mas as que virão. Que maldições ancestrais sejam quebradas e bênçãos perpétuas sejam estabelecidas. Ativa o poder do testemunho irrefutável para que as vidas sejam transformadas de tal maneira que ninguém possa atribuir a mudança a uma coincidência. Que os testemunhos sejam tão poderosos que produzam conversões em cadeia. Em nome de Jesus Cristo, que intercede constantemente por nós, que venceu todo o poder e principado, que vem em breve para estabelecer o seu reino eterno, selo esta oração com sangue do pacto eterno, fogo do Espírito Santo, e autoridade do nome que está sobre todo nome. Que assim seja no céu. Que assim seja na terra. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na vida de todos os que clamam contigo. Amém e amém. Esta oração ativou fé sobrenatural no teu coração? Sentes que Deus ouviu o teu clamor de maneira especial? Não permitas que esta experiência termine aqui.
Inscreve-te para mais orações que quebrarão a indiferença celestial. Compartilha o teu testemunho de como Deus respondeu. Dá like se queres que continuemos orando o saltério completo com esta intensidade. E lembra-te, o Deus que ouviu o clamor de Davi, ouve o teu clamor. O Deus que respondeu à súplica desesperada, responderá à tua súplica desesperada. A tua temporada de respostas aceleradas começou hoje.